hora de vida e saúde, é hora de mudar de vida. Tá preparado? Se não está, precisa ficar a partir de agora. Pega aí o seu caderninho, o seu bloquinho de anotações, porque a gente vai aprender aqui receita hoje. As receitas de toda essa semana têm sido receitas mais básicas, mais fáceis. A gente está partindo do pressuposto que você precisa aprender a fazer o mais fácil para depois partir para o mais complicado, não é mesmo, Felipe? Com certeza, é uma receita que muita gente tem dúvida de se fazer. Arroz integral, quanto de água, como eu vou temperar, frito ou não frito? Vamos responder todas essas dúvidas. Tá joia. Daqui a pouquinho você confere aqui então essa receita. A gente também vai conversar um pouquinho sobre acidentes domésticos. A gente tem falado já durante toda essa semana e hoje vai ser sobre cortes e sangramentos. O que fazer? Você sabe que, na verdade, o que fazer no momento em que acontece o trauma, o problema, o acidente, é muito importante agir da maneira correta, porque depois a gente vai evitar problemas maiores. Também vamos conversar um pouquinho sobre como lidar com os colegas de trabalho no quadro Sua Vida. Tá só começando Vida e Saúde, obrigada pela sua audiência, obrigado por ficar aqui com a gente. O nosso programa é feito especialmente para você. Então, se você tem dúvidas, se você quer que a gente traga aqui algum especialista para resolver o seu problema, para te ajudar a entender melhor e para te ajudar a solucionar esse problema, é só escrever para a gente através do blog novotempo.com/vida e saúde. Também tem o Facebook, tá passando aí o endereço no seu vídeo. Também temos inúmeras maneiras. Você pode ligar aqui para Novo Tempo também, pode escrever. E é um prazer enorme falar com você e responder essas suas dúvidas. Vamos então aos acidentes domésticos. Eu tenho aqui comigo o prazer do profissional Ravilei Martins, enfermeiro do PSF. Está aqui com a gente durante toda essa semana. Obrigada mais uma vez, viu? Alegria minha. Olha só, hoje cortes e sangramentos. Todo mundo já cortou o dedo pelo menos alguma vez na vida. Com certeza. E existem cortes que são um pouquinho mais profundos, existe sangramento que acaba acontecendo, que não para tão fácil. O que a gente pode fazer, Ravilei? Então, o sangramento, ele pode acontecer no dia a dia nosso. Então, você está lá na cozinha, né, cortando alguma coisa e de repente a faca escapa e pega no dedo. O que é importante a gente entender do sangramento? Saber que tipo de sangramento que é. Um sangramento que escorre, geralmente ele atingiu apenas uma veia. Quando ele é aquele sangramento que espirra, sai um jato de sangue longe, provavelmente pode ter atingido uma artéria. O sangramento que ele é perigoso, geralmente é aquele sangramento que atinge uma artéria. Esse sangramento vai ser mais difícil de parar. Exuberante. Isso. Se for uma artéria um pouquinho mais calibrosa, então nós vamos ter uma dificuldade um pouquinho maior. Então, de novo, a primeira coisa, ficar calmo. Tá. Então eu vou ficar calmo. Você está desafiando todo mundo a ficar calmo na hora do acidente, quando o bicho está pegando, a gente vai lembrar dele falando, né? Fique calmo, fique calmo. Mas ao mesmo tempo tem que agir rápido, né? Sim. Quando eu fico calmo, eu vou concentrar para resolver o meu problema da melhor maneira possível. Então a primeira coisa é, o meu corpo, ele vai, a partir do momento que eu tive o sangramento, ele vai desencadear todo um sistema para estancar aquele sangramento. E o que eu vou fazer é apenas ajudar. Então, se é um sangramento bem simples, superficial, o que eu vou fazer? Corte no dedo. Lavar com água corrente, tá? E eu posso fazer uma compressão leve. Eu posso pegar uma compressa de gases, se eu tiver na minha casa, ou um pano limpo. Dentro da cozinha vai ter um pano de prato limpo. Então, eu vou pegar esse pano, vou envolver o local afetado e vou fazer uma compressão, tá? Vou comprimir por alguns minutos e vou olhar. Se parou o sangramento, é um sangramento tranquilo. Se for um acidente maior, então vamos pensar que uma faca cortou o braço e aí um sangramento mais ativo. Então, a mesma coisa. Eu vou lavar e eu vou pegar esse pano e vou colocar... O importante é estar limpinho o pano, né, Abel? Limpo. Porque se for um pano sujo, o risco é de contaminação e a infecção. Tá. Então aí vai piorar o tratamento dessa ferida. Tá? No caso do braço, por exemplo, se pegou uma veia, uma artéria, mas né, que vai estar jorrando sangue, ensopou o pano, o que eu devo fazer? Eu não vou tirar aquele pano, eu vou colocar outro pano em cima. Ah, e aí eu aperto, é bom apertar? Faço compressão em cima. Tá. Por quê? A hora que eu tiro, então encheu de sangue e eu tiro,
Aquele processo de cicatrização que eu te falei, de coagulação, melhor dizendo, que já aconteceu, já começou. A hora que eu tiro o pano, ele começa tudo de rompe novo. E aí o sangramento aumenta. Então no passado se fazia torniquete. Isso a gente não se faz. Não indica mais. Não se faz. Então pegar uma corda ou pegar uma faixa de tecido e amarrar e apertar, isso não se faz. Por que não se faz mais? Porque quando eu faço isso, eu vou fazer com que o sangue não chegue ao tecido e vai causar uma coisa chamada necrose. E a necrose, dependendo dela, eu preciso amputar até o braço. Então eu posso perder toda a funcionalidade de um braço por causa de um torniquete. É incrível como esses procedimentos passam de pai para filho e assim por diante, e é difícil você mudar a cabeça em relação a isso, porque foi assim, foi minha avó que ensinou, então a gente precisa realmente fazer o que é certo. Tá, então faz isso e vai pro médico. Faço a compressão e vou pro médico, pronto-socorro o mais rápido possível, ou ligo pro SAMU, né? Sempre o 92 ou o 93. Okay? Tá bom, então nada de colocar aquelas coisas que você já viu que durante a semana, coloca o pano lá, aperta e... Isso. E o que eu posso fazer também é fazer uma compressão de uma artéria, se for no caso de um sangramento arterial, então debaixo da axila eu posso fazer uma compressão. É um pouquinho mais complicado, mas se você tiver um pouquinho de habilidade e noção, você pode fazer também para ajudar a diminuir a quantidade de sangue. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, a gente te agradece. Ok. E eu espero ver você aqui no programa mais vezes. Ok. Tá? Nós vamos pro Felipe agora dar uma olhada como é que é feito esse arroz integral. O que você vai precisar, na verdade, para preparar um arroz integral? Olha só, eu trouxe hoje algumas opções que a gente pode temperar ou até mesmo deixar um pouco mais bonito o nosso arroz integral. Tá. Pro arroz integral. Você sabe que essa assim, é uma pedida muito constante. Eu também recebo muitos pedidos. Teru, não sei fazer arroz integral, dá muito trabalho. O meu fica papa, ou fica duro, ou demora horas cozinhando. Não. A gente vai fazer um arroz bem prático, bem fácil. No máximo, ele vai durar 40 minutos todo o processo. Tá. Desde lavar, pôr pra cozinhar e deixar ali abafadinho. Bom, não vou pular os passos. Vamos lá. Para os ingredientes, eu vou usar 2 xícaras de arroz integral para 4 pessoas. Vou usar uma cebola média, 3 dentes de alho moído, sal, nosso sal e um pouquinho de azeite que a gente vai usar. Aquele fiozinho que eu sempre uso, mas sempre no final. Mas é fiozinho mesmo, né, Felipe? Porque eu fiquei sabendo que o arroz integral, ele conserva uma parte de gordura. Ele é mais fácil até de fazer sem o óleo e depois a gente faz inteirinho o arroz sem o óleo, tá? Pra eu utilizar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais diferente, eu trouxe um pouco de cenoura ralada e um pouco de salsinha também. São sugestões de consumo. De enfeite, de consumo. Tá bem? Então tá bom, daqui a pouquinho você vai conferir aqui essa receita de arroz integral. Você que tem lutado aí para colocar um arroz integral diferente, olha, o Nério já mostrou aqui, você já mostrou, Nério, como que o do Felipe tá tão soltinho que ele moldou aqui e tá começando até a desmontar, porque ele tá muito soltinho e ao mesmo tempo cozido. Daqui a pouquinho você confere essa receita. Agora é hora da gente ir pro quadro Sua Vida. Dr. Johnny já tá aqui. Tudo bem, Dr. Johnny? Tudo bem, com você. Tudo jóia. Por que é tão importante a gente se dar bem com o pessoal do trabalho? São tantas pessoas diferentes que acreditam em coisas diferentes e cada um realiza o seu trabalho. É mesmo importante no dia de hoje, na nossa cultura da tecnologia, cada um por si, se dar bem com um colega de trabalho? Se a gente analisar que a gente passa aí em torno de 8, 10 horas por dia com aquelas pessoas ali no trabalho, então se a gente não tem um bom convívio, os problemas vêm, a ansiedade também, a gente fica mais ansioso porque uma crise no relacionamento, uma discussão, um mal entendido, muitas vezes isso cria um desconforto em nós, na pessoa, no ambiente. Então, aí está a importância, né, de se ter bons relacionamentos também no trabalho. Né? Agora, é inevitável que surjam esses conflitos, porque uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa de outro, e você não está num casamento, por exemplo, que você é obrigado a fazer funcionar. Mas, ao mesmo tempo, a gente depende do trabalho. Como você falou, a gente passa longas horas ali juntos.
Como a gente faz? A gente deve o quê? Procurar evitar conflitos? A gente deve enfrentar os conflitos de que maneira? O que você sugere? Primeira coisa que de repente a gente pode colocar é o respeito. Isso é muito importante, não é? Então, no ambiente de trabalho, principalmente, às vezes, em alguma reunião, existe muito daquilo eles chamam de brainstorm, né? Que é cada um dá uma ideia. Aí muitas vezes, e a regra para isso é, não há julgamento. Ou seja, você dá uma ideia, a sua ideia, mesmo que seja mais ridícula possível. Então, não julgar o outro, né, por uma ideia que dá, ou por algo que fez, ou por... Então, ter esse respeito é algo que ajuda muito no ambiente de trabalho. Uma outra coisa que pode ser feita também é sempre procurar uma qualidade no seu colega ali que está ali do lado, e não um defeito, uma crítica. E quando eu sofro uma ofensa, quando um colega de trabalho parece que pega no pé mesmo, e talvez esse seja o seu caso, e o que você sugere que a pessoa faça? A gente precisa dar outra face, a gente precisa revidar, tratar a altura? O que você sugere, Johnny? Olha, uma dica simples que eu dou, mas que não é muito difícil de seguir, é ser humilde. Mas como assim ser humilde? Eu vou ser humilde, vou aceitar aquilo e tal. Mas veja, humildade não quer dizer que você está sendo fraco. Mas humildade... Nem que você está concordando com aquilo. E precisa ser forte realmente para você conseguir ser humilde diante de uma situação que de repente está sendo feita de forma injusta e assim por diante. Mas resolver da forma correta. Porque se a gente às vezes revida ou dá o troco com a mesma moeda, falando alto, brigando, a gente pode passar por errado. Então de repente a gente até está com a razão, mas da forma como a gente faz ou fala, a gente pode passar por errado. Então, nesses momentos, o importante é tentar resolver aquela questão que ocorreu, aquele desentendimento, algo parecido, tentar se detectar qual que foi o problema. O que aconteceu realmente? Foi um problema de ego, de orgulho, foi uma questão simplesmente técnica. Então, assim, precisa entender o que aconteceu para tentar lidar. E aí, a partir disso, tentar, então, resolver junto com a pessoa. O que ocorre muito no trabalho, geralmente teve algum problema, alguma discussão ou algum problema com o colega, e aí a pessoa já leva diretamente para o diretor ou para o presidente. Ou até para os outros colegas. Leva para outro e não resolve com a pessoa. Então, este princípio é muito importante ser seguido em qualquer instituição, em qualquer lugar, na família. Resolva com a pessoa, não leve para outro ou para os superiores aquele problema, sendo que pode ser resolvido com a pessoa. Ô, Johnny, agora, e o chefe? Eu estava conversando com uma amiga semana passada e ela falou para mim, olha, não tenho ideia do que o meu chefe pensa de mim, porque ele não esboça nenhum sentimento, não sentimento, mas nenhuma reação, nem de que está contente, nem de que não me chama atenção também. E, ao mesmo tempo, a minha amiga estava numa posição de subordinada, ela tinha que... Enfim, como que a gente consegue lidar com o chefe, ter um bom relacionamento com o chefe sem ser aquela coisa assim superficial, aquela coisa da lisonja mesmo? Eu vou pegar esse exemplo que você deu. Você está ali, o chefe não fala não esboça nem que está gostando, nem que não está gostando. Uma coisa simples chefe, o que você acha? É assim mesmo? O que você acha do meu trabalho? Você está gostando? Eu quero saber se de repente eu estou agindo bem. O que eu posso melhorar? O que eu estou fazendo de bom? Pergunta. Porque de repente ele já vai começar a perceber, puxa vida, é verdade, eu preciso dar um feedback para ela, eu preciso dizer. E aí a partir disso, às vezes quando algumas coisas não são ditas, se resolve perguntando. E o chefe, às vezes, ele está com outras coisas na cabeça que ele tem tantos outros funcionários para também se preocupar e às vezes está com problemas com outros funcionários que às vezes ele não se percebe que aquela pessoa está querendo um feedback. Então perguntar, né? Conversar sobre algum problema que esteja acontecendo, não é? Ir para o chefe também não só com problema, mas ir lá de repente para conversar sobre algum outro, dar uma sugestão, dar alguma ideia diferente. E às vezes faz bem também conversar sobre um detalhe ou outro, sobre a vida também, particular, não é? E conversar sobre alguns aspectos diferentes, né? Ou seja, para se ter amizade com a pessoa, se você vai só com assuntos técnicos, é difícil de você ter uma certa amizade. Não aprofunda, né? Não aprofunda.
Isso é o quadro Sua Vida. Se você também tem uma dúvida, quer que o Dr. Johnny responda para você, é só escrever para a gente aí no blog novotempo.com/vida e saúde e ele vai te ajudar a resolver os conflitos aí da sua vida. Obrigada, Johnny. De nada. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui receita de arroz integral. Não vai perder, hein? Daqui a pouquinho.